Olá pessoal, mais um vídeo do nosso canal, mais um vídeo feito com muito amor e dedicação para vocês. E nada mais importante do que falar sobre a relação dos hormônios no geral, no corpo, antes de desmistificar e de falar de cada um isoladamente, tá? A medicina preventiva, a medicina integrativa, nada mais é do que tudo está em nós. Então a capacidade que a gente tem de gerar hormônios está em nós, de equilibrar os hormônios está em nós e também de diminuir nossos níveis hormonais também está em nós. Não é à toa que os nossos 7 campos vitais, os nossos 7 principais pontos de energia vital, que são chamados de chakras, eles estão concentrados no meio, no centro do nosso corpo. E é exatamente ali onde estão também as glândulas principais produtoras de hormônios. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que manter uma energia vital boa, forte, positiva, auxilia no bom funcionamento das glândulas e automaticamente na boa liberação e produção e armazenamento e utilização dos hormônios no nosso corpo, tá? Nós somos formados por sistemas, sistema digestório, sistema endócrino, sistema reprodutor, sistemas. Esses sistemas, eles precisam funcionar integradamente, eles precisam estar perfeitamente conectados para que o nosso corpo funcione adequadamente, para que os nossos hormônios consigam reagir a estímulos de produção e a estímulos de ter efeito a nível celular. E isso, gente, é fundamental para a nossa vida. A gente só existe porque tem hormônio. Hormônio põe nosso corpo, nossa vida em movimento. Hormônio regula o nosso metabolismo. Hormônio é importantíssimo para nutrir, para banhar nossas células de todas as partes do corpo. Eu digo muito isso. Hormônio é o hidratante natural da nossa vida, né? Deixa realmente a gente saudável. Então, nada mais importante do que manter os nossos níveis hormonais ótimos, excelentes para a saúde, do que manter também a nossa energia positiva, né? Manter o fluido energético positivo. Então, a medicina holística, a medicina integral, a medicina do corpo inteiro, né? A medicina da qualidade de vida, ela preza por isso. E, né, o que é o mais importante? Eu sempre faço essa analogia porque eu acho que quando a gente compara, a gente consegue entender mais. Então, o que é o cortisol? Né? O cortisol, ele é o hormônio da vida, não é o hormônio do estresse, tá? É o hormônio da vida. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque ele não pode nem estar alto e nem estar baixo demais. É um mito achar que o cortisol deve estar baixo. Muita gente fala, ah, mas o cortisol não é hormônio do estresse, eu tenho que estar com o meu cortisol baixo para estar sem estresse. Não, gente, a gente precisa ter níveis ótimos de cortisol. O estresse agudo, ele gera picos de cortisol. E sabe aquele ditado que diz, quanto mais rápida a subida, mais rápida a descida? É verdade também para o corpo humano. Então, se a gente tem picos muito altos de cortisol com o estresse agudo, o que acontece logo em seguida? O cortisol cai também de forma abrupta. Então, a gente tem 2 quadros bem diferentes. Um de cortisol alto, no qual o paciente está irritado, ansioso, estressado, pavio curto, impaciente. E temos o quadro do paciente com cortisol bem baixo, que já é um paciente indisposto, desanimado, com adinamia, muitas vezes confundido com depressão. Tá? Muitas vezes maltratado com medicamento para depressão, quando na verdade é uma queda, uma deficiência na produção do cortisol. E eu associo o cortisol ao maestro. Toda orquestra precisa de um maestro. O maestro precisa mandar a informação correta para que os músicos consigam entender e consigam transmitir isso na forma de música com cada instrumento. E o cortisol é exatamente o maestro da nossa orquestra hormonal. O cortisol, ele precisa estar em nível ótimo, nível fisiológico ótimo, repetindo, nem alto e nem baixo. O nível fisiológico ótimo permite que o cortisol mande o sinal correto para que os nossos outros órgãos consigam produzir a quantidade ideal de hormônio, órgãos e glândulas, né? Então, o cortisol manda esse sinal. Os músicos, que são as outras glândulas ou os outros órgãos, eles precisam estar atentos, eles precisam estar organizados para que captem o sinal. Os instrumentos, eles precisam estar afiados, que são nossas células, precisam estar com boa energia, com boa quantidade de vitaminas, de minerais, para que o sinal agora do músico seja captado pelo instrumento e seja também
transmitido, né, e efetuado de forma boa, de forma positiva, de forma correta. Então, o cortisol rege, o cortisol manda, o cortisol ordena. O hormônio funciona igual um sistema de engrenagem. Todos precisam estar perfeitamente encaixados para que o sistema rode, para que o sistema gire. Se um hormônio não está no lugar, todos os outros vão ter problemas de produção, de armazenamento, de utilização, tá? É o sistema, é a questão do sistema. Tudo precisa estar perfeitamente encaixado para que a gente consiga realmente um efeito benéfico para o corpo, que a gente consiga ver que aquilo está tendo resultado. Então, assim como tudo no nosso corpo funciona em equilíbrio, os hormônios precisam demais estarem em equilíbrio. Muitas vezes, o que acontece? Nosso corpo é pobre, infelizmente. O nosso solo é pobre em vitaminas, em minerais. O alimento, ele já cresce pobre nisso daí. E a gente ingere alimentos, além de pobres em nutrientes, porque não conseguiu pegar do solo, os alimentos que a gente ingere também estão ricos em agrotóxicos, eles estão envenenados. Para vocês terem noção, muitos dos alimentos, eles são aguados com veneno. Né? Então, a gente está ingerindo esse tipo de alimento, pobre em nutriente e envenenado. O que está acontecendo? O nosso corpo acaba ficando pobre também em nutrientes. E isso dificulta a formação de hormônios, dificulta o bom funcionamento de algumas glândulas que são importantes e que são produtoras de hormônio. Aí o nosso corpo acaba ficando em desequilíbrio hormonal. Mas a grande questão aqui é voltando um pouco, falando do cortisol, o hormônio da vida. Por isso que é muito importante a gente saber gerir o nosso estresse, os nossos níveis de estresse. Estresse todos temos, não tem como a gente viver sem ele. Ele faz parte do dia e ele nos faz amadurecer, ele nos faz querer ser melhor, ele nos faz querer resolver os problemas e isso nos faz crescer como pessoas, como profissionais, como ser humano. O que a gente não pode deixar é que esse estresse atinja o nosso corpo físico de forma muito agressiva. A gente precisa aprender a gerir esse estresse. E como é que a gente faz isso? Tendo consciência. Tendo consciência do estresse, do que a gente pode fazer para evitar que aquele estresse nos atinja, a gente tem que saber separar o que é nosso e o que não é, o que está ao nosso alcance e o que não está, tá? Para que isso realmente não atinja o bom funcionamento e a boa utilização dos nossos hormônios. Então, cortisol, pessoal, é o hormônio da vida, tá? Hormônio da vida. Precisamos manter níveis ótimos de cortisol, sempre também estimulando essa nossa produção de energia vital, né? Sempre mantendo bons pensamentos, nutrindo bons sentimentos, querendo o bem, olhando para o outro e pensando e querendo para o outro a mesma coisa que a gente quer para a gente, porque tudo volta. E tudo volta em forma também de saúde e tudo volta também na forma de doença. Então é muito importante a gente bater nessa tecla, a gente manter nossos níveis hormonais, principalmente de cortisol excelentes, porque ele é o primeiro, ele é o maestro, é ele que manda. Dicas para manter o nível de cortisol bom. A principal, né, a forma mais natural de manter níveis de cortisol normais é meditando, tá? É realmente parando de escutar o barulho externo e escutando o nosso silêncio interno. Tudo está em nós. Tudo. Então, quando a gente para e escuta o nosso silêncio, que é de onde a gente realmente veio, a gente consegue equilibrar os níveis hormonais de cortisol. Além disso, uma dica muito importante para manter níveis de cortisol normais durante o dia inteiro é evitar a cafeína em jejum, tá? Não só o café, mas os chás também que são enriquecidos em cafeína, a gente deve evitar. A gente deve tomar cafeína pelo menos 1 hora após ingerir algum alimento, ou se alguém faz jejum intermitente, primeiro tomar uma aguinha morna com limão, com gengibre, para primeiro aquecer os órgãos internos, aquecer o nosso intestino, equilibrar a alcalinidade do nosso organismo, para poder depois a gente tomar alguma cafeína. Meditar,
cafeína, a alimentação, né? Uma alimentação rica em vitamina C é muito importante, porque vitamina C é substrato, é matéria-prima para o bom funcionamento da nossa glândula adrenal, que é a glândulazinha responsável por produzir o cortisol, né? Evitar os açúcares, gente, açúcares refinados, como os doces, massas, bolos, biscoitos, eles alteram muito a nossa produção de cortisol. Eles geram uns picos meio loucos de cortisol, eles dão aquela sensação de prazer momentânea que logo depois te dá aquela sensação de dependência, de necessidade. Então isso também altera os nossos níveis de cortisol, tá? Se tem uma coisa que eu falo para vocês com toda propriedade, com toda certeza é: meditem, escutem o silêncio que tem dentro de vocês. Ele é importantíssimo para equilibrar os seus 7 campos de produção de energia vital e automaticamente equilibrar também a sua produção fisiológica ótima e normal de hormônios, tá? Hormônio põe nossa vida em movimento. Então a gente tem que deixar sempre eles em níveis ótimos, níveis fisiológicos ótimos. Nem alto demais, nem baixo demais. Tá bom? Beijo e até a próxima.